Olha, vamos orar para sair esse velhinho. A TV Record dá sequência agora à primeira rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Cuiabá. Como você tem acompanhado, desde a última sexta-feira já recebemos aqui no Jornal da Manhã, ao vivo, o procurador Mauro, candidato do PSOL, o ex-juiz federal Julié Sebastião da Silva, candidato do PDT, a candidata Séries Cilê Sarenco, do PRB, e o candidato Wilson Santos, do PSDB. Até a eleição, no dia 2 de outubro, serão 2 rodadas de entrevistas em cada telejornal e mais 2 debates ao vivo. O primeiro, inclusive, feira às 11 da manhã. As entrevistas têm duração de 15 minutos e, como temos registrado, a ordem de participação dos candidatos foi definida em sorteio com a direção do nosso departamento de jornalismo. Hoje, o nosso entrevistado é o candidato Renato Santana, do partido Rede Sustentabilidade. Candidato, bom dia, obrigado pela sua presença. Obrigado, Carlos, tudo bom? Tudo bem. Candidato, por que o senhor quer ser prefeito de Cuiabá? Na verdade, nós temos um projeto nacional da rede, né? De disputar as eleições nas cidades, polos do Brasil, principalmente nas capitais, trazendo uma mensagem que precisamos renovar a fé na política. O cidadão precisa se envolver na política, porque é a política, e a política boa, política construtiva, que a gente chama de nova política, que vai definir se vai ter um médico na unidade de saúde, é só pela política que nós vamos definir se vai ter água todo dia na torneira, é só pela política que vai dizer se nós vamos ter saneamento básico lá passando na nossa rua. O senhor começou respondendo aí falando de uma estratégia de lançar candidaturas nas capitais. É uma estratégia desse partido novo, Rede Sustentabilidade, de massificar o nome do partido, o número do partido, já pensando na eleição presidencial de 2018, já que a líder nacional de vocês é a ex-ministra, a ex-senadora Marina Silva? Não é só uma estratégia. Na verdade, nós estamos tentando passar uma mensagem para a sociedade. As pessoas precisam se envolver na política. Eu sou um dos poucos quadros do partido hoje que tem uma militância partidária. 70% dos nossos filiados nunca se envolveram com política. Tem o professor João de Souza, tem a Valmiene Lopes, que conduzem o partido aqui em Cuiabá, nunca tiveram militância partidária. O professor João tem 46 anos, é o primeiro partido político que ele se filia. Nós queremos dizer para as pessoas que só pela política podemos transformar nosso dia a dia. E vocês falam muito em ruptura com a gestão pública até então praticada no Brasil. Que ruptura é essa e o que vocês condenam ou criticam e o que vocês apresentam como alternativa para o Brasil e aí para cada cidade como Cuiabá? Na verdade, Antônio Carlos e eleitor, o que acontece? Nós temos uma política tradicional, onde eleição pós eleição o cidadão chega, se coloca como candidato falando saúde, educação e segurança. Na eleição seguinte ele só troca segurança, educação e saúde. Só muda a ordem, né? Mas, porém, não resolve o problema. Nós queremos dizer para o cidadão, nós queremos conectar o cidadão diretamente na gestão pública. Nós estamos falando aí de fazer uma democracia direta, radicalizar a democracia propriamente. Afinal de contas, quem paga a conta da prefeitura é o cidadão. Não tem dinheiro mágico, o dinheiro sai do nosso bolso. E só tem um jeito, somos nós nos envolvermos na política. Nós estamos no século XXI, um século em que as pessoas pagam a conta pelo celular, recebem conta por celular. Por que nós não podemos utilizar o celular também para poder ouvir o cidadão e saber quais são as necessidades no dia a dia? Vamos imaginar então isso. Renato Santana, do partido Rede Sustentabilidade, eleito prefeito de Cuiabá. Só toma posse 1º de janeiro de 2017 e aí já começa, porque já tem que, no primeiro semestre, já pensar na arrecadação do IPTU para manter os serviços básicos necessários. E aí, como que o senhor vai fazer? O senhor vai consultar a população antes de adotar políticas públicas? Porque tem coisas que dá para consultar, tem coisas que tem que tomar a decisão do prefeito antes dessa consulta. E aí, como é que vai ser? Algumas coisas são ações básicas. Eu falo que quem não faz o básico não faz o máximo. Exemplo, iluminação pública. Quando a gente faz iluminação pública, nós estamos investindo em segurança. Hoje o cidadão paga na conta de luz, e eu pago, a taxa de iluminação pública. Porém, quando sai na rua, a rua está escura. Isso é básico, não preciso consultar. O que eu vou consultar é o seguinte, como que está a situação aí na sua rua? Por exemplo, eu não posso mensurar a qualidade do transporte coletivo pelos ônibus que passam na frente da minha residência. Lá na frente da minha residência é um ônibus novo. Eu moro no Ribeirão do Lipa. O ônibus que está fazendo a linha lá é 0. Só são 50 ônibus novos na cidade. Eu quero saber como que está o ônibus lá no Dr. Fábio.
Como podemos ouvir o cidadão que usa o transporte coletivo? Usando aplicativos de celular. A gestão pública tem que dar esse salto para o século XXI. Cuiabá está chegando na era industrial, passou pela era industrial e não entrou. Nós estamos chegando na era tecnológica. Nós precisamos trazer Cuiabá para a era tecnológica. Já que o senhor tocou no assunto do transporte, transporte coletivo, uma das suas propostas é a revisão dos contratos com as empresas de ônibus. Revisão em que sentido? Seria um novo edital, uma nova licitação, manter as empresas que estão aí? Existe alguma perspectiva em relação ao VLT? Olha, o que a gente propõe? Na verdade, a gente propõe acompanhar os contratos. O que está contratado tem que ser cumprido. A gente não pode contratar um serviço e não entregar para o cidadão. O cidadão não quer saber se vai ser público ou se vai ser privado. Ele quer saber se pagou, quer o serviço. Hoje, nós pagamos por um serviço e o serviço, de certa forma, caro. Só que não recebe qualidade. Não é possível. Quem não faz ônibus com qualidade não vai fazer VLT. Nós acreditamos que é necessário fazer o VLT, pelo valor que já foi investido, precisa concluir a obra. Como vamos concluir a obra? É tendo capacidade de dialogar. Nós vamos dialogar com o governo estadual, o governo federal, com o judiciário, temos que dialogar com as empreiteiras e concluir a obra. O senhor fala também na área, agora já pegando um pouco do trânsito, mobilidade urbana, que temos que pensar Cuiabá, uma mobilidade não motorizada. E aí, em entrevista que o senhor já concedeu à imprensa regional aqui, o senhor reclama o seguinte: em Cuiabá praticamente nós temos um carro para cada cidadão, tirando aí a população abaixo de 18 anos que não tem CNH ainda. Como se resolve isso, candidato? Justamente, é resolvendo, fazendo transporte coletivo. E eu falo sempre o seguinte: fazer transporte coletivo é fazer segurança, é também fazer saúde. As coisas estão conectadas, as áreas estão conectadas. Nós não podemos tratar as áreas departamentalizadas. E esse é o problema do político atual. Ele está no século passado. Então, para ele, saúde é saúde, segurança é segurança. E nós temos que falar que as coisas estão juntas. Mobilidade urbana é saúde direta. Por quê? O acidentado, ele vai mobilizar o SAMU, vai mobilizar a viatura da polícia. E essa viatura da polícia vai fazer falta na ronda, né? Então, quando a gente fala de melhorar a qualidade do transporte coletivo, nós estamos falando também em fazer saúde. O senhor fala em conexão. Uma das propostas também que o senhor tenta conectar como uma política pública transversal vamos dizer, associar geração de emprego e renda com as novas tecnologias, com a economia criativa. Explique isso aí, essa proposta. O que é isso? Eu, quando cheguei em Cuiabá em 2009, no dia 17 de outubro, peguei um ônibus lá próximo ao aeroporto. Tinha um cobrador. Hoje não tem mais o cobrador, não tem mais a figura do cobrador no ônibus. Então, é uma profissão que está desaparecendo. Como eu falei agora há pouco, nós pagamos as nossas contas por celular. Então, o bancário também vai desaparecer. O entregador de correspondência, lá o rapaz do correio, também vai desaparecer, porque não vai ter mais correspondência para ele entregar. Nosso endereço já é eletrônico. O que nós temos que fazer? Tem um joguinho agora que virou febre, o Pokémon Go. Por que não pode ser um jovem cuiabano desenvolvendo o Pokémon Go? Nós precisamos fomentar isso. Como que vai fomentar? A prefeitura tem que criar grandes espaços de desenvolvedores de software e usar nosso jovem aí para desenvolver software. Nós vamos qualificá-lo para isso. Sem esquecer das questões básicas, como o senhor já disse aqui nessa entrevista. Saneamento, o senhor prega aí 100% de saneamento. Como que é possível isso, sendo que a atual empresa concessionária que está sob intervenção, a Cabo Cuiabá, não cumpriu as metas ainda nem na área do tratamento da água, nem do tratamento do esgoto? Seria uma empresa pública, uma nova empresa privada concessionária? Qual que é o modelo da rede de sustentabilidade para o saneamento em Cuiabá? Nós não temos solução mágica pronta e acabada. O que a gente vem propondo? Primeiro, nós temos que fazer um inventário do carbono da cidade de Cuiabá. São Paulo já fez. Cuiabá pode fazer e deve fazer. Nós vamos arrecadar. E o dinheiro arrecadado com esse inventário do carbono, nós vamos aplicar ele 100% de saneamento, porque fazer saneamento é fazer saúde. E hoje o jornal abriu com a matéria de saneamento. Eu me espantei quando peguei os dados e vi que somente 22% do nosso saneamento, do nosso esgoto, é tratado. Isso é um absurdo. E olha que quem contribui muito pelo aumento foram os condomínios atuais, porque os anteriores não eram cobrados, mas os atuais são cobrados porque tem que tratar o seu esgoto. Nós temos que dar um salto para o século XXI. Cuiabá não pode
completar 300 anos e esperar mais 300 para ter 100% de saneamento. Isso tem impacto direto no bolso do consumidor. Maurício de Nassau, e eu sou historiador, já fazia saneamento em Recife no Brasil colônia. Por que nós não podemos fazer saneamento hoje no século XXI? A sua candidatura também defende moradias sustentáveis. O que é isso? O que é moradia sustentável? É nós reutilizarmos a água, né? Nós temos que pegar a moradia e colocar próximo aos corredores de ônibus que a cidade já tem. Nós não podemos construir igual foi construído o Nico Baracate, um conjunto residencial novo que envolve o governo federal, estadual e municipal. Depois do Osmar Cabral, nós vamos ter que fazer interligação asfáltica até lá, nós vamos pôr uma linha de ônibus que vai ser insuficiente, são 1.200 casas, então vão ser 1.200 famílias, Antônio Carlos, utilizando de veículos. E isso tudo vai ter emissão de carbono, vai aquecer a cidade já é uma cidade quente, vai ficar mais quente, vai causar doenças respiratórias e vai trazer aonde? Vai direto para a saúde. Então, se a gente planejar a cidade, planejar e executar, nós vamos estar fazendo sustentabilidade. Sustentabilidade não é só questão ambiental, é sustentabilidade na saúde, sustentabilidade na economia, sustentabilidade na educação, está tudo conectado. Quem que é o seu candidato a vice-prefeito? Meu candidato a vice é Salvi. Salvi é um economista, é um mestre em planejamento e por isso que eu falo de planejamento. E Salvi sempre fala, Renato, planejamento existe para ser cumprido. E é isso que nós queremos fazer. Por que o Rede Sustentabilidade não se coligou com outros partidos aqui em Cuiabá? Não foi falta de diálogo. Nós dialogamos com vários partidos desde janeiro até agora. Eu não era nem candidato. Nós dialogamos com o PTC, dialogamos com o PMN, dialogamos muito com Solidariedade, com o PRB. Então, nós dialogamos com vários partidos. E eu sentei, fiz questão de sentar com todos os candidatos a prefeito, só com o candidato Emanuel Pinheiro, que não deu certo a nossa agenda ainda, para a gente conversar, de fazer um bom debate para a cidade, de dialogar sobre essas questões. Eu venho falando muito de saúde preventiva. Saúde preventiva é isso, eleitor. É a gente utilizar dos recursos que já tem para prevenir, não esperar. Fazer saneamento, por exemplo, é fazer saúde preventiva. Nós não podemos esperar o cidadão ficar doente. Nós, cuiabanos, não podemos ficar doentes, não podemos fazer só a curativa. A curativa está fazendo. Só que nós vamos ficar só construindo hospitais, abrindo os novos leitos. Nós não podemos ficar doentes, né? Nesse diálogo com os partidos, o Rede de Sustentabilidade está lançando apenas 3 candidatos a vereador. São 25 vagas na Câmara. Se a rede eleger esses 3, vão ser 22 vereadores de outros partidos. Se o senhor for eleito prefeito, como é que o senhor pretende se relacionar com a Câmara Municipal da capital? Com muito diálogo. Eu tenho certeza que o vereador que vai se eleger, ele vai pensar primeiramente na cidade. Nós queremos fazer um mandato extremamente transparente e aberto. Então, nós vamos ter um diálogo com a Câmara, um diálogo com os demais setores públicos, um diálogo com o setor privado e, principalmente, um diálogo direto, conectado com o cidadão, com o eleitor, que, afinal de contas, é quem paga a conta, né? E por que só 3 candidatos a vereador, candidato? Aí é a questão de gênero. O que acontece? A legislação ela é muito transparente ao dizer que para cada 70% de um gênero tem que ter 30% do outro. Infelizmente, nós tínhamos outras candidaturas, mas por questões particulares, 2 companheiras nossas não puderam ser candidatas. Então, como só temos uma candidata, que é a Gisele Barbosa, nós só podemos ter mais 2 candidatos. Então, ficou o Luciano da Rede e o Felipe Correia. O senhor falou muito nessa entrevista aqui a respeito desse diálogo, através inclusive de aplicativos com o cidadão. Vamos pensar numa via de mão dupla. Da mesma forma que um prefeito tem que ter esse diálogo via essa tecnologia, o inverso também, o cidadão tem como controlar a administração pública, ou seja, um controle social através desses aplicativos? Fiscalizar. Nós trouxemos no início de julho, nós trouxemos o doutor Leonardo Sec aqui, um dos especialistas do Brasil, filiado à rede lá em Florianópolis, para falar um pouco mais para nós sobre essa questão do controle social do cidadão.
Nós temos hoje o site de transparência, a Prefeitura Municipal já tem o site de transparência, já se utiliza dela, mas nós vamos avançar mais sobre a questão da transparência. Não só divulgando as nossas ações, do que estamos fazendo, como estamos fazendo, de onde está arrecadando e como está gastando, mas nós queremos que o cidadão atue diretamente dizendo: o serviço que está chegando para mim tem qualidade ou não tem qualidade. Afinal de contas, se você paga pelo serviço, você precisa recebê-lo. Candidato, o senhor tem 30 segundos para se despedir e explicar como é que o senhor vai fazer campanha com o menor tempo entre os 6 candidatos, 14 segundos diários. Nós queremos fazer os nossos 14 segundos chegar a 18 segundos. Nós dependemos de você, eleitor, você, cidadão. Você tem que entender que só pela política e a boa política, a política construtiva, podemos efetivamente mudar nosso dia a dia. Vamos conectar. Renato Santana, 18, prefeito. Muito obrigado, candidato, pela presença. Até o debate de segunda-feira. Muito obrigado, Antônio Carlos. Esta primeira rodada de entrevistas ao vivo com os candidatos à Prefeitura de Cuiabá será encerrada amanhã com a participação do candidato Emanuel Pinheiro, do PMDB. Reforçando, a ordem das entrevistas foi definida através de sorteio com a presença de representantes de todos os partidos.